É só para a gente entender que um produto pode falar com vários consumidores de formas diferentes em N situações. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast, nessa temporada especial aqui na Casa Pinterest. E antes de falar da nossa convidada de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos, com um pouquinho de luzes. Estou vestindo um vestido preto, uma bota preta, uma meia calça preta e estou com um casaco, porque aqui em São Paulo está bem frio, mostarda. Agora sim, falando da nossa convidada de hoje, ela que é uma profissional com histórico sólido em canais de mídia, marketing digital e publicidade, indicada como uma das melhores profissionais de mídia em 2018 pelo Prêmio Caboré. Ela já acumulou experiência em grandes empresas como Record, BTC Havas e Wunderman, tendo liderado aí gestão de mídia do Itaú. Reconhecida por suas habilidades estratégicas em gestão de canais online e offline, que além de tudo isso é bodybuilder. Carlinha Galhardi, seja muito bem-vinda à Tecla SAP by Pinterest. Muito obrigada. Nossa, quanta coisa, né? Falamos. Você viu? Mas a gente ainda vai falar muito mais. Aqui foi só uma breve descrição, então eu vou falar para você agora fazer sua autodescrição para a gente começar o papo. Obrigada pelo convite. Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, estou com cabelos de ondas, comprido, tô com uma legging preta, um tênisinho branco e um casaco, porque tá muito frio, então tô com um casaco de lã. Sou pequenininha, tenho 1,54 m. E que mais? Eu acho que já deu para me imaginar aí um pouquinho, né? Já deu muito. E a gente está também aqui com a Taíra Ferro Fernandes, que é líder de agências aqui no Pinterest, que vai contribuir um pouquinho para o nosso papo. Mas, Carlinha, para a gente começar, eu quero que você fale um pouquinho de toda essa sua trajetória, como tudo começou aí. Minha trajetória, eu estava fazendo as contas aqui com a Taíra agora. Eu acho que tem uns 27 anos de mercado. Gente, como passa rápido, é muito tempo. Mas são anos que eu construí, acho que de... Primeira coisa, a gente tem que ser muito feliz com a profissão que a gente escolheu, né? Então, são 27 anos de muita felicidade que eu tive, obviamente, né? A gente tem os caminhos de estresse, ainda mais trabalhando em agência, a gente tem momentos mais complicados, fusões e etc. Mas que hoje, fazendo um wrap-up assim, dos 27 anos para trás, se eu olhar e falo, escolhi a profissão certa e muito feliz. Então, eu comecei numa agência que se chamava Eide, não tem mais, né? Mas eram as pessoas que eram da DM9, saíram, abriram essa agência. E era uma agência muito legal, porque era a primeira agência full service que eu trabalhei, assim, e todo mundo fazia, e tinha criação, e tinha estratégia, e tinha mídia. E eu não sabia muito bem o que eu queria ali. Eu entrei na agência como estagiária, eu falei, bom, e agora? Eu acho que eu tenho um jeito, assim, para comunicação, tal, não tenho muito para criação. Mas aí eu fiquei ali entre o atendimento, negócios e mídia. E fui achando o meu caminho. E aí, o caminho que a gente achou naquela época, eu, a Elisa, que trabalhava comigo, que era minha gestora na época, a gente falou, bom, mídia por certo, porque eu gosto de fazer negociação, eu gosto de ter essa coisa da escolha dos canais. E aí, o digital, porque o digital estava começando. Meu Deus! Tudo era mato, né? Então, tudo era mato, não existia padrão, não existia EAB no Brasil. Olha só, a gente botava banners no ar e caía a homepage dos portais, porque os banners eram pesados. Então, acho que, olhando o passado aí, é um passado de construção, principalmente dos meios digitais. E a gente vê evolução, a gente vai falar sobre isso, né? E que depois eu fiz o caminho contrário, né? Comecei pelo digital e depois eu comecei a migrar para o offline. Até que aí tive as lideranças das agências, tudo como uma mídia completa, né? Mas comecei no digital. Uma coisa que eu achei bem curiosa que você comentou é da coisa de colocar os banners e eles caírem, né? Eu me lembro também começando, minha época também em agência, e até quando eu era cliente, era uma coisa que, assim, sempre tinha uma mídia que te dava... Você comprava o anúncio off e ele te dava de bonificação o Isso. digital. Exatamente. Era uma coisa que hoje é uma transformação completamente diferente. Eles falam assim, Exato. a gente coloca, mas assim, no off, mas hoje o que importa pra gente é o digital. E olha como essa transformação, a gente está falando de algo assim de 15, 20 anos no Exato. máximo,
né? Mas hoje não cai mais. Não por isso, né? Por um banner único aí. Mas é uma coisa que você começou a falar, me remeteu muito de quando eu comecei também como estagiária. Algumas coisas remetem. Vou te falar outra coisa que você vai lembrar muito bem, que é aquele barulhinho da internet de escada. E aí, e aí caía bem no meio da nossa navegação, né? E a gente ficava buscando o outro navegador, enfim, porque era uma guerra de navegadores para conseguir fazer a internet funcionar. Quase a lenha, né? Gente do céu, é isso. E é muito curioso, eu recentemente estava até lembrando, isso há 15 anos atrás, quando a gente se conheceu, eu também trabalhava diferente de você, eu comecei com offline, e a gente esperava a prova de cor chegar da gráfica, porque o anúncio não podia imprimir se a gente não tivesse a prova de cor da revista para garantir que o CMYK era igual ao anúncio, né? Você lembra quando o 15 anos pessoal da atrás. criação fazia desenho na mão? Não tinha computador, obviamente eles tinham que ser bons no desenho. Eles levavam para o cliente aprovar o conceito da campanha desenhado. Na mão, né? Eu acredito que a gente foi a última geração analógica, com toda certeza, mas que a gente viu a maior transformação digital em termos de aceleração, tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem o maior nível de ansiedade de tudo, porque a gente teve que ir acompanhando profissionalmente também, né? E no mercado, que foi o que você falou, marketing é estressante, essa parte de publicidade e tudo mais, porque é aquela coisa do 24 horas, do imediatismo, principalmente no digital, que acontece o dia inteiro, 24 por 7, por 365 dias. Mas eu acredito que a nossa evolução e o entendimento disso tudo fez com que a gente corresse muito atrás. Eu acho que a nossa geração realmente teve isso. Eu sou mãe, né, de 2 filhos e eu brinco, né, mas é verdade. A gente foi uma geração que foi criada no analógico e tem que educar no digital. Né? E o mesmo vale para a nossa profissão. Quando a gente começou era analógico, bem na nossa vez, que eu brinco também, virou tudo digital. Né? E a velocidade das coisas, a velocidade que eu tenho que educar, a velocidade que a informação chega, tal, mudou demais. Né? E a gente, às vezes, tem que abordar temas que a minha mãe abordava quando eu tinha, sei lá, 17 anos, eu tenho que abordar com os meus filhos quando eles têm 13. Exatamente. Né? E acho que a mesma coisa acontece no profissional. Acho que até em questão de maternidade, falando disso, é porque tudo tem um acesso muito mais fácil. Né? Então, está tudo à mão de uma forma muito mais ágil. Então, a gente tem que se antecipar a muitas coisas, né? Meu filho tem 7 anos e é aquela coisa que você começa a usar livrinho de educação sexual. Você fala assim, gente, mas não é a hora, né? Mas é aquela coisa de toda essa interação, esse tipo de acesso que a gente tem de o que está acontecendo no mundo. Enfim, coisas de como a gente realmente... O educar no digital, quem era analógico, é bem desafiador, realmente. Né? Acho que é isso. E, Carlinha, falando aí de profissão, né? Você foi aí uma das melhores profissionais na indicação aí do Caboré em 2018. Conta como que isso aconteceu e o que representou aí para você. Eu sempre tive esse sonho. Eu olhava para as pessoas recebendo a gaiola e falava, gente, será que um dia eu vou chegar nesse lugar? Né? E até quando a gente recebeu, eu estava na BTC... que é a minha agência do coração. Eu falo isso e o mercado inteiro sabe. Independente de onde eu esteja, pela parte que eu fiz desde a construção da BTC do dia 1, junto com o e com a Gal Barradas, eu depois deixei a agência com 600 pessoas. Você deixar ela no seu coração para sempre. Né? Então, eu estava na BTC e primeiro teve a gaiola, um ano antes. Teve a gaiola, eu estava com a Renata Boca, eu assino o térreo, a gente estava andando, e chegou uma gaiola. Era o dia que chegava, todo mundo ficava ali no ao vivo e tal. E aí a gente olhou e falou, bom, deve ser para a Gal, deve ser para o para a agência. E era dela. Ela começou a chorar muito, muito. Que legal. E falou, poxa, eu nunca acreditei que esse dia ia chegar. E esse dia eu vi que ela estava um pouquinho mais perto de mim, né? E aí passou um ano, a Renata não estava mais, mas eu estava também... no ao vivo, eu estava de férias e aí existia uma especulação ali, sei lá, que a agência ficaria com alguma gaiola. Então, a gente já estava esperando. E aí, eu não esperava que fosse a minha. Que incrível. E eu estava de férias, não pude receber a gaiola, o recebeu a gaiola e eles fizeram uma live comigo, porque eu estava fora, enfim.
colocaram um celularzinho dentro da gaiola, que era eu no FaceTime. E aí me entregaram a agência inteira. Então, acho que teve uma coisa muito especial, além de chegar a minha vez, que era uma vez que era um sonho mesmo. Você olhar para trás e falar, poxa, chegou minha vez, meu Deus do céu, né? E ainda essa surpresa de ser a agência inteira me entregando junto com a minha mensagem, né? Então, muito Um legal. baita reconhecimento. Né? É. Você está há muitos anos aí nesse setor de mídia, né? E o que você entende aí como foi seu maior desafio dentro disso? Eu acho que está sendo agora. Essa coisa eu vim do digital, né? Só que o digital que eu vim não é o digital que a gente vive hoje de forma nenhuma. Nem você, né, tá? Tudo mudou. Tudo mudou muito. E a gente que veio do digital, pra gente é complicado as coisas, né? Tá? A velocidade. A mídia sempre teve ondas. Então, era a onda do marketing direto. Aí, depois, era a onda, sei lá, das homepages. A onda dos projetos. A onda... E aí, a gente agora está vivendo uma onda que a gente não sabe nem descrever o nome dela, né? Eu diria social. É que é uma onda que vem com tanta coisa junto, né? E Eu acho tão que a questão da rápida. tecnologia que você citou, ela vem de uma forma muito rápida e com muita potência, né? E muitas possibilidades, né? Quantos players não existiam há 15 anos atrás, quantos players não existem agora, né? Então, eu acho que isso traz uma complexidade, né? E o player nasce e morre, né? Um app matando uma coisa, uma unidade de negócio. Então, é o Uber matando o táxi. Aí depois já tem o Uber, que é colaborativo, já mata o antigo, que já não faz nem... O antigo não faz nem 2 anos. O Airbnb com a rede de hotel, né? O Airbnb com a rede de hotel. Então, você vê unidades de negócio tendo que estavam aí consistentes há anos, tendo que entender como é que elas reagiam a tudo isso, né? E na mídia, eu acho que a gente hoje está vivendo uma falta de opções. E isso me preocupa muito, assim, para o mercado que a gente vai deixar. Por isso que eu te digo que é a fase mais difícil. Antes era só trabalho. Agora é a sobrevivência do trabalho. Porque se a gente continuar deixando o caminho, e acho que não tem muita volta, mas o caminho da evolução da tecnologia, que é muito bom por um lado, do outro, deixa a gente hoje na mídia com muito poucas opções. Né? Então, as verbas hoje estão indo para 5, 6, no máximo 7 canais. Os demais são muito pequenos e irrelevantes. Então, antes a gente tinha um leque, o plano de mídia tinha 150 linhas, com veículos diferentes e tal. Hoje, não. E mais do que isso, né? Esses poucos que eu digo para vocês que a verba está concentrada, daqui a pouco eles vão ser manejados pela inteligência artificial. Então, eu me preocupo muito com o futuro, não só da área de mídia, mas com a publicidade em geral, né? A criatividade sendo desafiada também por esse monte de aplicativos que criam banners em 2 minutos, 2 segundos, com a inteligência artificial. É tudo muito bom. E é um caminho que eu acho que, de novo, a gente vai ter que entender como é que a gente vai se encaixar nele. Mas agora é um momento que a gente ainda não entendeu, que tudo está vindo a galope, né, muito rápido, e a concentração do budget em poucos canais é uma coisa que deixa a gente de mãos atadas. Antes você planejava. É liberdade, né? Vamos fazer projeto especial, com revista, que envolve o Pay TV, que envolve... Tinham todos os meios. Hoje, o meio é o digital. A TV ainda está lá, porque é necessário para a gente ter o alcance que um lançamento precisa, que uma marca precisa para sobreviver. Nós vamos falar sobre isso também mais para frente. Sim, mas parece que o negócio está resumido em digital / influenciadores. Mas eu vejo muito essa questão do que você está falando também como uma aceleração de tudo. Tudo é muito rápido, então você precisa criar uma campanha rápida. O senso de urgência e emergência dos clientes, até dentro da nossa agência, da Cuba, eu vejo muito isso, né? Esse senso de urgência e emergência. E aí, essa parte da criatividade, a gente perde um pouquinho, né? A gente vai muito para a coisa do batidão. E outro dia eu estava até conversando sobre isso lá dentro, falando assim, qual foi a última vez que a gente ouviu um jingle daqueles
sabe, de quando a gente era muito mais nova e que pegou e que é um negócio que tem referência até hoje. Uma campanha que você olhava na TV e que aquilo, de fato, se perdurava. Hoje a gente tem coisa muito rápida. Eu brinco que hoje a única coisa do que a gente fala é o iFood. É a única coisa que hoje... O Brasino. Hã? O Brasino também. Que é da agência, vou dizer, mas... Esse jingle pegou também. Mas é esse tipo de coisa que hoje eu vejo de... Antes a gente tinha tantos, compre, batom, era tanta coisa que a gente ia tendo. Claro, né? dá um saudosismo bom, né? E aí eu falo, gente, hoje se perdeu essa parte da essência da questão da criação, de fato, né? Então, Concordo. Onde a gente vai parar, não sei, né? Eu vejo que a gente cada vez mais... entrega muita coisa para as tecnologias e coisas que são muito boas operacionais, mas daqui a pouco eu acho que a gente tem um movimento inverso, igual agora está tendo campanha toda criada por inteligência artificial, todo mundo achando uau, daqui a pouco vai ter a parte Exato, assim, somos vintage, sabe? Sim, Aquela criados assim, por um criados humano. por humanos 100%, sabe? Então, concordo. eu acredito que em algum momento a gente vai ter essa valorização humana, que tem essa coisa, né, da humanização para seres humanos, que a gente brinca muito, mas que essa valorização, em algum momento, ela vai mostrar o valor do ser humano com essa capacidade. Então, talvez o nosso processo evolutivo... Aqui, né? Devaneando do nosso futuro. Total, mas, porque a gente não sabe, né? Eu acredito muito que essa parte de sempre pessoas que saibam gerir melhor, senioridade, assim como estamos aí há muitos anos, então saber levar isso de uma forma que entende o todo e que consiga operar essa máquina e que desenvolve, mas a gente está ali fazendo essa curadoria. A minha esperança é essa também, mas aí eu fico me perguntando, será que a nossa próxima geração, os nossos filhos, eles sabem que existiu isso, né? Não sabem. Então, como é que isso voltaria? Teria que ser a nossa geração, ainda no restinho que a gente tem, ensinar como retroceder. Porque eles talvez não saibam nem que existiu. O meu filho não sabia nem que... Eu tô aqui também pensando com você, mas... Meu filho não sabia nem que que dava para não pular anúncio. Ele não quer assistir isso. Eu falei assim, então, tava num canal aberto na casa dos meus pais. Falei assim, então, não dá dele. Como assim? Não dá? Falei assim, você não tá entendendo que não tinha desenho o dia inteiro? Que eu tinha o horário, que era exatamente aquele horário na parte da manhã. E assim, passou aquilo, não tem mais desenho o dia inteiro. Então, um negócio surreal e que pra gente, assim, era assim. Mas eu acho que o nível de ansiedade, muita coisa também mudou, né? Exatamente por esse imediatismo de ter na hora o que tem. Eles não entendem isso, né? Concordo. E aí eu acho que é o nosso desafio de como colocar isso dentro do mercado de trabalho. Nós temos que fazer isso de volta antes de acabar a nossa geração. E só fazendo um gancho com o que vocês estão falando, com a questão da criação que você tocou, eu também me pergunto quanto isso é uma questão criativa ou quanto é uma falta de atenção das pessoas, né? A gente fala muito sobre atenção dentro do Pinterest, porque com essa questão do scroll infinito, as pessoas não estão nem prestando atenção no que elas estão vendo de fato. Então, é difícil uma marca impactar, né? Eu estava até lendo uma pesquisa recentemente que falava que as pessoas, elas lembram muito da plataforma, mas ela não está lembrando mais das marcas, né? E antigamente você tinha, enfim, comerciais que eram longos, né? E isso retinha a atenção das pessoas. Hoje, com essa coisa, né, da defesa ali dos 3 segundos, né? De um impacto em segundos, isso não constrói realmente uma marca ou ganha a atenção das pessoas com um propósito, né? A gente fala muito de propósito com tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia, ela ainda assim tem que vir com um propósito, porque senão não vai fazer sentido, né? Concordo. Carlinha, o que você considera que foi a evolução maior que teve nesse mercado agora? Agora ou na minha vida? Na sua carreira como um O todo. digital. A internet, né? Foi a maior revolução. Acho que depois da industrial, a gente vê a digital. Ela certamente, e foi bem na nossa vez, acho que essa é a maior evolução, não tem jeito. E depois, dentro do digital, tudo que a gente viveu, e no Brasil, mais amplificado, o social. /influenciadores, né? Aqui a coisa é mais séria, né? A gente acessa muito mais, acredita muito mais, endossa muito mais o mais social. tempo de uso, né? As plataformas começam. Mas sabe uma coisa curiosa? Você falou tanto de social como de influenciadores, né? Economia criativa como um todo. De certa forma, a gente está indo tanto para uma coisa de digitalização, de tecnologia,
Só que o social, ele gosta de ver o ser humano. Ele gosta de ver o influencer, o que se usa. Então, eu acho que existe, de certa forma, uma parte de uma plataforma digital que te dá esse meio, né? Super. Mas ele é o canal, mas ele tem aquela coisa de conectar um humano com um humano ainda. Então, eu acredito que essa parte, cada vez mais, onde a gente tinha antes bancos de imagens com pessoas nórdicas, né? Aquela coisa que a gente usava, que as pessoas não têm esse senso de identificação, né? Então, essa tropicalização, que é uma palavra que a gente usa muito, né? Quando traz empresas e coisas que traz KVs de agências, enfim, guides de outros países, a gente olha e fala assim, isso aqui não conecta. Então, a gente já vê a tropicalização... Sim. regional também. Então, um influencer que conecta porque é o sotaque, porque é a gíria específica, porque o Brasil tem muitos Brasis, né? Então, dentro disso mesmo, eu acho que a gente vai diversificando. Essa humanização talvez seja onde está sendo valorizada, de certa forma. Concordo. Concordo com você. E ainda bem, né? A gente falou um pouco do lado talvez não ruim, mas perigoso, que tudo isso pode levar a gente, mas também tem o lado da chance, oportunidade, empregos, a economia que está girando, né? Ao entorno de creators e influencers e tudo, a quantidade de empregos gerados pelo YouTube, Pinterest, Meta e TikTok, diria, né? Com a chance de todo mundo poder abrir a câmera e ser um artista. Democratiza, né? Antes não, né? A gente precisava fazer... Se quisesse você falar alguma coisa para o Brasil... Você tinha que ir no Você jornal tinha que fazer um teste lá na Globo, sei lá. E ficava na fila 50 anos e... né? Ser âncora da Globo, A chance né? era um para sabe lá quantos milhões. Mas agora não. É só abrir a câmera. Se você é bom, se você fala coisas bacanas... Às vezes até não, né? Mas a chance... É verdade que a chance e a oportunidade... Isso, sim, é a parte melhor. Você vê quantas pessoas que estão fazendo... dando notícias, informações, fazendo produtos na sua casa, pequenos negócios, tal. Justamente porque estão conseguindo vender, estão conseguindo falar, estão conseguindo dar opinião. E antes eram pessoas caladas. E sabe né? uma coisa que eu acho muito bacana em relação a essa questão de tecnologia que deu esse acesso de voz, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo de avanços tecnológicos. Então, por exemplo, na nossa época, eu lembro que DVD, quando lançou, né? Eu sou da época do VHS, Blockbuster, aquela Fita. coisa das fitas, exato. E quando lançou o DVD, meu primo tinha, depois de 6 meses, outro amigo ia ter Te emprestava, né? Não, Isso. o aparelho do DVD, não era nem prestar... Então, eram coisas que a evolução tecnológica ia aos poucos. O CD, a mesma coisa. Então, não era uma coisa que ficava acessível para todo mundo. E aí, quando a gente fala hoje dessa evolução Sim. tecnológica, Super. estamos aqui, tudo bem. A gente sabe que tem muitos lugares ainda, considerando o Brasil, que não tem tecnologia, não tem internet e tudo mais. Mas falando num senso, né, de maioria, de volume que a Geral. gente tem geral, quando o Threads, que era aquela plataforma do Mets, foi lançada, abriu para todo mundo ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa assim, a democratização e a forma como a evolução tecnológica chega para todo mundo. ChatGPT de graça, tá para todo mundo. Né? A notícia chega para todo mundo se você entra num portal. Então, acredito que isso tem facilitado, né? E é esse contraponto, né? Da humanização e dar isso. esse acesso para todo mundo. Sim. Carlinha, você vem de uma época sendo uma das principais e primeiras líderes, né? Mulheres dentro desse mercado. Então, eu acho que, primeiro, que você abriu portas para muitas, né? Então, isso é muito legal. E, enfim, quero que você conte um pouco desses desafios de ser mulher, de entrar nesse mercado, onde a maioria dos homens que são lembrados como os grandes publicitários, como as pessoas que fazem e acontecem. Só que a gente está ali, né? No bastidor. Estamos todas mulheres aqui, né? Então, Exato. acho que é isso. Esse é um ponto maravilhoso. Você sabe que eu fui crescendo sem perceber o que estava acontecendo. A gente não percebia. Era muito natural, até na nossa casa, né? A forma que a gente foi criado, o pai, o tio. Hoje, eu falo, por que tem que ser eu que vou levantar e vou tirar a mesa? Por que tem que ser a minha mãe? A minha mãe faz isso com naturalidade.
E a gente não percebia que essa coisa acontecia, né? Nem na nossa casa, e nem no nosso trabalho, nem no nosso convívio social. Então, eu fui crescendo porque o meu trabalho condizia com aquilo. Se você me perguntar dificuldades lá atrás que eu tive, eu não vou saber te responder, porque realmente não vi. Isso é que é o mais triste. Porque para mim era normal. Para mim era normal a gritaria, para mim era normal. Porque assim era com todo mundo, né? Então, obviamente que quando eu comecei, os de mídia, todos os líderes eram homens. Todos. Todos. Absolutamente. Estou aqui tentando lembrar algum nome de mulher mídia daquela época, mas não vem. Eram mulheres, eram homens. Nos veículos, eram homens. E não só eram homens de gravata, terno, sapato, e que exigiam que, para a gente se impor, a gente também fosse de salto. Masculinizada, né? De alguma forma, a gente tinha que se masculinizar para conseguir se aproximar etc. dessas lideranças, Exato. né? Então, uma coisa que essa, assim, para mim é emblemática até hoje, tá? Eu tenho na minha cabeça que, para eu falar uma reunião difícil, uma palestra, um momento que eu preciso entonar, ter um posicionamento mais forte, eu vou de salto. Eu não consegui ainda tirar isso. Porque se eu tivesse ali vestida de executiva, eles iam me respeitar. E por muitos anos foi assim. Se eu chegasse na mesma reunião, falasse a mesma coisa, só que de tênis e calça jeans, ninguém ia me ouvir. Isso é o que eu lembro. E é o que eu tenho até hoje, assim. Aí depois eu acho que eu tive um momento ali bem de... Eu trabalho, eu que sei, e aí eu numa sala de reunião com todos os homens, alguns do regional, né, Latinoamérica, e alguns do Brasil. A pergunta era sempre feita de homem para o homem. Qual é o investimento de mídia deste cliente? Aquela pessoa não sabia responder, porque não era da área dela, mas era de homem para homem, né? E aí eu saía respondendo. Para ajudar a minha agência, eu respondia 300. Aí a pessoa fingia que não escutava. E perguntava de novo a mesma coisa. E eu dizia a mesma coisa. Aí, esse dia, também eu tenho na minha memória, como um turning point, assim. Eu me revoltei tanto que eu levantei, bati na mesa e falei assim, quem sabe responder isso sou eu. Você vai me deixar responder ou não? E era o chefe do chefe do chefe do chefe, tá? Que estava perguntando. Mas foi um momento que eu falei, meu Deus, ou eu vou saber responder ou não. E aí a sala inteira olhou para mim. E ali eu sabia que eu tinha aqueles 3 minutos do Stopping Power. 3 segundos do Stopping Power. Falei, agora, já que eu, fiz, agora já que eu chamei a vai. atenção, eu vou ter que responder. E ali eu virei o jogo. Mas eu percebo que muitas vezes a gente tem que ser ríspida, grossa, gritar, ser estúpida, falar um pouco mais alto, até hoje, para a gente conseguir ganhar uma cena, para a gente conseguir uma cena para que a gente consiga o respeito. Mas é muito louco você falar isso, porque realmente eu vejo que isso acontecia muito, ainda acontece em alguns ambientes. Eu era do mercado de tecnologia, né? Então, eu era uma das poucas líderes em mercado de tecnologia e era um desafio realmente estar entre homens, porque era aquela coisa, se você fosse boazinha demais, ninguém entende e nem conversa. Se você é enérgica, você é louca, você é surtada, tá de TPM. Isso. Agora, se você é o homem que é mais assim, é porque você é o homem sério que sabe o que tá fazendo. Então, 3 vezes mais, no mínimo, a gente tinha que se esforçar e mostrar o nosso mérito e valor dentro do que a gente trabalhava pra gente conseguir mostrar, né? Com certeza. Mas você sabe que eu acho que evoluímos muito, mas eu ainda sinto que a gente tem que brigar por esses espaços de voz. E aí tem uma frase que eu sempre falo, que eu acho que escutar é diferente de ser ouvida. Então, às vezes, a gente consegue o espaço para falar, mas não necessariamente a gente está sendo ouvida. Então, eu acho que eu tento buscar ser ouvida, mais do que conseguir falar. Daí vem um pouco daquela história que eu te falei do tom. Talvez você tenha que dar aquela engrossada que você não é assim. Para olhar no olho, sabe, da pessoa e você passar a sua mensagem e ser ouvida.
Que também, muitas vezes, eu tive essa sensação de falar, tá. Não, olha aqui. Se você não fizer isso, isso vai acontecer aquilo. Você tá entendendo? Quase que como um filho, né? Eu tô aqui olhando pra Taira pensando, é isso que eu faço com isso, mas... Vem aqui, escuta você precisa aqui. dessa forma, sabe? Complicada às vezes. Mas tem uma questão também que, historicamente, mulher não tem voz. Começou a ter voz que há uns 50 anos, arrisco, né? Ah, Que diria pode muito, muito. votar, Menos mercado isso. de trabalho, Cartão de poder crédito. separar, ter, sabe, muitas coisas. Então, eu acredito que mulheres como você, que começaram a mostrar cargos de liderança, se posicionar e entrar nisso, abriu enormes oportunidades de falar assim, somos também possíveis, a gente pode, tem esse mérito, né? A gente trabalha. E quando a gente vê dados de mulheres são muito mais multitasks e conseguem ter uma questão, né, de melhoria de ambiente, saber esse jogo de cintura e muito mais. Eu brinco que se a gente tivesse no mundo só mulheres líderes, as guerras não existiriam. A gente ia ser muito mais pacífica, apaziguadora nesse sentido de conversar e chegar em algum bom senso, não nessa coisa de eu mando, é aqui, essa briga por força. Né? É, que às vezes a gente entra sem querer entrar, né? Eu tenho uma frase, talvez seria a última frase, mas depois eu mudo ela, porque eu quero usar ela agora, que é paz ao invés de razão. Você não dá para ter as duas coisas, né? Eu já cheguei a essa conclusão. Se você compra a razão, você perde a paz, não dorme bem, ou se você compra a paz, você muitas vezes tem que deixar a razão. E eu fui uma pessoa de muita razão, só de razão. E por isso eu brigava, eu lutava pelo meu ponto. Eu passei a minha carreira toda, acho que para conseguir o meu lugar. E talvez hoje eu aliviei, e a minha geração de mulheres aliviou para as próximas que vêm, buscando sempre a razão e muitas vezes perdendo a paz. E hoje não, hoje eu consigo ter, não razão, porque acho que não tem mais essa da disputa. Antes tinha muito, hoje não tem mais. As pessoas estão mais abertas a colaborar e juntar opiniões, não é A ou B. Pode ser o meio termo. Né? E sem perder a paz. Mas se eu te disser, hoje eu fico com a paz, mas irrevogavelmente. E abre aí uma discussão grande. Poxa, mas então você não vai lutar pela sua opinião? Vou lutar. Mas de uma forma completamente diferente. Muito mais explicando, passional, do que aquela coisa nervosa. Acho que já conseguimos esse espaço, a gente já evoluiu daí. Nada que tire a saúde, né? Exato. E você me falou uma coisa que outra que move muito a minha carreira. Uma falei no começo, porque eu faço o que eu gosto, eu faço com amor. Quando você faz com amor, você cumprimenta a Taira porque você gosta dela, não porque você quer o interesse dela. E assim é o mercado para mim. Né? O mercado, para mim, eu estou há 27 anos, tudo aconteceu na minha vida com pessoas do mercado. Né? Então, são os meus melhores amigos, madrinha, tudo é no mercado. E a segunda maior coisa é a inspiração por outras pessoas, principalmente outras mulheres. Né? E eu vejo isso, elas falam, elas vêm contar para mim, e já me emocionei milhões de vezes. Então, o que me motiva hoje a continuar, tal, além de abrir espaço, ajudar, mudar um pouco, flexibilizar um pouco mais a relação, inspirar e ver que eu estou conseguindo isso. Incrível. Quais projetos você considera que sim, foram um marco na sua carreira? De inspiração ou de trabalho? As duas coisas. Tem um. Esse é boa. Você falou do Itaú, né? O Itaú foi cliente de uma agência que eu trabalhei, que eu fiquei muito tempo também, amo de paixão, que é a Rap. Não tem mais, mas é a Rap Collins, que é do grupo Omnicom. A gente tinha só a parte de marketing de relacionamento do Itaú, que era pequenininha. E aí, eu conversando com a cliente, um almoço, me lembro que a gente anotou no guardanapo tudo que a gente precisava para fazer uma operação de performance de cartão de crédito para rodar. A gente precisa disso, e vai engargalar aqui. Então, vamos colocar uma pessoa do banco aqui? Vamos. Então, a gente foi colocando todo o processo, a operação naquele guardanapo para fazer a operação funcionar. E outsourcing lá no banco. Então, eram pessoas da agência que iam trabalhar no ambiente do banco, junto com pessoas do banco e de tudo que a gente achasse, todas as empresas, tecnologia, tal, que a gente achasse que tinha que pôr ali.
E assim foi. Foi um ano que foi o meu divisor de águas também ali te diria, meu maior desafio profissional, porque eram as minhas pessoas que eu tenho que cuidar e dar atenção e tudo, sendo geridas pelo head da mesa, que não era da agência, era do banco, com a gestão, pensamento e agilidade e pressão de performance que a gente conhece muito bem. Então, tive pessoas muito resilientes nessa época. O Léo Martins, que hoje está no Burger King, foi o meu braço direito dessa operação. Obrigada, Léozinho, por estar comigo. Né? Eu acho que esse é o maior case também. E o que a gente aprendeu ali, né? A gente aprendeu que foi muito duro. Foi muito duro para chegar onde a gente chegou. A gente brigou, a gente desenhou 10 vezes, a gente aumentou aquela mesa que eram 5 pessoas para, sei lá, 30. Aí estavam todas as plataformas envolvidas, tudo. Aí chegou a festa e a gente evoluía, conseguia a meta. Batia a meta, são tantos cartões. Beleza. A meta no dia seguinte aumentava. Então, era aquela coisa que parece que você nunca alcançava. Dobra a meta. E vamos indo. Agora subiu, agora vamos mais um pouquinho. Agora conseguimos mais um dinheiro de outra central. E vamos. E foi um grande sucesso. Mas aí eu precisei apresentar essa operação na plenária de final de ano da agência, para todo mundo. E sou uma pessoa que estava acostumada ali com o palco, o microfone, estava tudo certo. Eu apresentei a vivo, tal, tudo bonitinho, case, maravilhoso, tal. Quando chegou do Itaú, eu olhei aquele logo no telão. A hora que eu olhei o logo, a minha boca começou a tremer e eu comecei a chorar. Mas chorar copiosamente. Eu chorava. Uma coisa assim que nunca tinha acontecido comigo, só de olhar o logo. Vou dizer para vocês, vão falar, por quê? Né? Aí, dentro de mim, tinha uma mescla de sentimentos, que eram... Eu olhava na plateia, aquela galera, aqueles 15, que eu sabia que estavam sofrendo junto comigo. Eu queria dizer para eles, gente, muito obrigada, a gente tá... Sabe, era uma mescla de sentimento do quero correr pra galera e abraçar todo mundo, com outra mescla que era o quanto de... Era a gratidão e a gratitude de ter aquilo, ao mesmo tempo, o quão difícil, eu tive que deixar toda a minha vida... Sabe aquela coisa? Então, eu comecei a chorar e não conseguia explicar aquilo. Eu precisava explicar aquele sentimento. É um choro de felicidade e de tristeza, não sei, né? Mas aí, bateram uma palma lá, me deram uns 5 segundos de alívio. Eu dei uma respirada e fui. Mas o que isso demonstra, né? Que tudo é feito com o coração. Se olhar um logo e passar uma história na sua cabeça e você conseguir... Você desmoronar ali, real... o quanto você colocou o coração, não só no trabalho, mas nas pessoas que estavam envolvidas comigo naquele trabalho, sabe? É muita dedicação, né? E quando a gente começa a ver isso, e tem o desafio, e tem... você está representando uma agência dentro de um cliente, então isso tem uma questão de um esforço. E não é qualquer cliente, né? É um dos maiores bancos do país, então tem toda uma questão aí de preciso mostrar esse resultado, porque senão pode ser uma conta que a agência perca, é algo que representa muito grande. Então, é uma pressão muito grande por todos os lados, né? Dentro disso. Mas também uma gratificação. Desculpa, pode falar. Desculpa. Eu acho que isso só reforça o que a gente estava falando sobre liderança inspiradora, né? Porque eu acho que uma liderança, ela pode ser vulnerável, ela pode ter empatia, né? E eu acho que isso que te aproxima... que aproxima outras mulheres de você, porque eu acho que você realmente abre esse espaço, mostrando que você pode ser uma liderança empática, né? Com social skills, né? Não é só sobre um resultado, um número, é sobre pessoas, é sobre o que você constrói. Eu acho que isso é muito... Acho que isso mostra... Você fala uma coisa muito interessante, porque apesar da gente ser gestor, a gente é humano. Sim. A gente também tem sentimentos, né? E às vezes me parece, quando eu olho uma pessoa muito, muito high level, que ela é de cera. Sabe aquela coisa... Inalcançável, né? Não tem sentimento, exato. Então, acho que a gente conseguir mostrar esse lado humano, todo mundo cai, gente. Todo mundo chora. Todo mundo comemora. Sim. E tá tudo bem. Você pode ser uma gestora assim, tá tudo bem. Você não precisa vestir uma capa. Não somos IA, né? Não somos IA. Exato. A gente ainda precisa de ser humano, a gente ainda sente, a gente ainda tem muitas coisas.
E a audiência das marcas também sente isso, né? Não à toa, cada vez mais a gente precisa construir comunidades, a gente precisa estar presente, como a gente estava falando no social. E aí eu acho que existe esse momento onde a gente equilibra os pratinhos, né? De pensar em comunidade, em pensar nesse equilíbrio ideal, né? Dentro disso. Então, ver as marcas, como que elas têm esse desafio hoje, né? De o quanto que é branding, o quanto que é mídia, o quanto que é social. Como que você vê esse mercado como um todo? A gente falou sobre humanificação do trabalho, eu diria isso, humanificação das marcas. Como a gente está falando agora que um líder, um CEO qualquer, pode cair porque ele é humano, e quanto mais você mostra isso, eu diria a mesma coisa para marcas. Né? Então, quanto mais humana a marca for, antes a marca falava, acho que isso está melhor, tá, já? Antes a marca falava muito sobre os seus benefícios. Eu tiro manchas, eu lavo melhor, eu limpo, eu sou o melhor automóvel, eu chego, né? Eu. Agora eu já vejo um pouco mais saindo ainda está no eu, mas o que eu posso fazer por você. Como eu posso te ajudar. Que casa um pouco até com o que a gente vai falar de audiências e tal. Mas ainda está no eu, né? Por isso que eu acho que a conversa ela tem que ter o centro, e de verdade, porque muitas vezes é isso no papo, e não é no feito, de verdade, o centro ser o consumidor. Aí sim a gente vai usar toda a criatividade, a gente vai usar o poder de segmentação da audiência e tal, mas se a gente colocar o consumidor Como centro, né? no conteúdo, né? Como centro, mas na utilização do conteúdo. Sim. Então, tá, você é mãe. Então, eu vou para você que é mãe, o meu sabão lava assim, assado, tira a mancha assim, economiza seu tempo. Estou dando um exemplo aqui. Mas foca na pessoa, na necessidade daquela pessoa, do consumidor. Né? E o consumidor tem N facetas, porque ele tem N necessidades, dependendo do momento. Então, dá para as marcas fazerem isso de uma forma muito... Não precisa ser sempre só em um pilar. Pode ser em vários outros pilares. Não é porque eu estou falando sabão aqui, porque então saiba. Não é porque eu sou um sabão que eu vou só falar no momento que essa mãe vai lavar roupa. Ou que a máquina vai lavar sozinha hoje, na verdade, né? E que não é só mãe que lava. E que não é só mãe que lava. E que, então, vamos falar com os solteiros que usam a máquina do prédio. Eu sei lá. Ou com os filhos, que vai sujar, mas ele mesmo já vai começar a fazer a coisinha dele. É só para a gente entender que um produto pode falar com vários consumidores de formas diferentes em N situações. Sim. Porque nós somos multi. E quando a gente facetados. fala disso, a gente começa a entender mercado, né? Antes da gente falar de audiência, mas, por exemplo, marcas que estão entendendo a quantidade de pessoas que moram sozinhas, que são solteiras, enfim, e aí reduzem a quantidade de produto em algumas coisas. Então, um pão de forma que você vai comprar. Aquele negócio inteiro é para uma família. Agora, quanto que aquilo vai se consumir? Então, Exato. Entender quem é o seu público, entender que aquilo vai desperdiçar. Então, uma caixa de leite, não adianta, sabe? Sim. Então, 200 ml, é aquela coisa Mudar o produto. entender, e não é não é criar um novo produto, e sim entender qual é o tipo de produto para aquele aquela cliente, necessidade. Exato. Perfeito. Né? E aí a gente começa a entrar em audiência, né? Então, dentro disso, o que sua audiência precisa, o que você entende como audiência, e aí eu acho que você pode dar essa aula, né, de audiência, falando aqui também. Né, Carlinhos? Tá fácil. Que eu ainda acho que, mesmo assim, do jeito que a gente está hoje, ela é uma audiência massiva, né? Porque a gente não fala de um para um. Isso é mentira. Não tem nem como. Só o marketing direto fazia isso. E ainda assim, acho que não. Porque, né? Tô pensando aqui, né? A mesma carta que é para mim é para vários. Só trocava muda o nome. né? E-mail marketing. E talvez a necessidade não, nem isso. Então, não existe uma comunicação para um, de fato, né, hoje. Existe uma comunicação de audiências, aonde a gente é colocado em silos. E aí, talvez eu seja colocada no silo de mãe, mas eu hoje talvez não seja colocada no silo de atleta. Ou não seja colocada no silo... São tantas Eu facetas, não sei, né? a gente tem muitas.
Não, de mulher, de liderança, de mãe, Exato, de bodybuilder. amiga, Quero entender um pouco mais também disso. na mulher, de namorada. A gente tem N. Sim. Eu acho que ainda assim, ainda a gente está em silos. A comunicação, ela não é massiva mais. Ou, né, em alguns canais, sim. Na TV ainda é, tal. Mas no digital, falando, onde a gente usa muito essa clusterização, a gente ainda está falando de uma clusterização voltada por comportamento, né? Voltada pelo que você consome de conteúdo, digo. Eu consumo aquele conteúdo, eu tô ali. Eu estou propensa a comprar um carro. Eu consumo aquele outro, eu estou propensa a comprar um É apartamento. baseado no seu Mas histórico pode de ser que não. navegação, Pode ser que eu só vi uma casa ali que eu achei bonita e eu não queria um apartamento. Eu queria o sofá que está lá dentro. Ninguém viu que eu queria o sofá, porque eu naveguei num negócio de imobiliária. Sim, Então, começa a vir um bombardeio de coisas de imobiliária, mas eu queria um móvel. sim. Essa coisa a gente ainda não chegou. E também acho que a própria criatividade, do jeito que ela está sendo feita, até porque a gente tem aquela coisa da agilidade, do tem que fazer para amanhã, nananã, e com a inteligência artificial, ela está trocando palavras. Ela está trocando call to actions. Mas ela ainda não está entrando na necessidade real. E que você falou, do leitinho, do pãozinho. Ela ainda não chegou lá. Eu vejo que os mercados estão começando a fazer uma movimentação, não só pela questão, né? Alguns estudos que eu estava vendo, não sei o quanto as marcas estão olhando isso. Mas, por exemplo, hábitos de consumo, não só de solteiros e nas reduções de tamanho das porções, mas por conta dessa era dos emagrecedores das canetas. Então, o quanto que as pessoas comiam antes e o quanto elas comem agora. E que isso, pasme, eu não sei se vocês viram a mesma informação que eu, mas que isso modifica até questão de peso aéreo. O quanto as pessoas estão reduzindo. Então, o quanto que o negócio que você usa para emagrecer impacta tantos Toda uma outros cadeia setores até a viagem. Então, é o Uber matando o táxi. Né? O que a gente está vendo que a coisa acontece mesmo. De um dia para o outro, todo mundo vai consumir aquilo. E aí tem que mudar a porção. Talvez até a fórmula das coisas que estão sendo feitas. Né? Eu estava falando com o Léo, esse que trabalhou comigo no Itaú, que hoje está no Burger King, que eu li uma outra coisa sobre as canetas também, que é que o consumo de junk, né? De comida mais gordurosa, vamos dizer assim, estava diminuindo pela quantidade de canetas. Então, que o Mac, por exemplo, caiu muito o seu consumo por conta disso. Óbvio, se a pessoa está pondo a caneta... E se tem muita gente colocando a caneta, não vai conseguir comer e vai também se educar para comer certo. Ele me disse sim, mas isso não é no Brasil. Né? Isso em países mais desenvolvidos, onde tem mais gente fazendo a história da caneta... Também. Das canetinhas de emagrecer, mas também educação alimentar, que está na paralela e que é o perpétuo. Isso aqui é só um começo, depois perpetua aqui. Isso está acontecendo. Mas, no Brasil, está longe disso, porque... Até o acesso financeiro. É um acesso, muito né? Caro. Exato. O Burger King ainda o Mac... ou qualquer ou a praça de alimentação do shopping ainda é o passeio da família brasileira. Sim. Fim de semana, à noite, do sábado, exato. Com o cineminha, aquela coisa, né? Então, acho que esses comportamentos, sim, já estão começando a mudar, mas aqui pra gente, como é muita região diferente, demora um pouquinho. Ainda é uma bolha, né? Mas a gente tem que ficar de olho na bolha, porque em algum momento né? ela pode virar tudo. uma tendência, né? Exato. Aí depois vai ter o que vai fazer o remédio pro cabelo. Aí o cabeleireiro não precisa mais fazer escova. Eu tô viajando aqui, mas pode ser o que vai acontecer, entendeu? Alisa, toma pílula, alisa, acabou. Não, já me falaram que agora você coloca na veia e tem todas as vitaminas de uma vez. Eu tava vendo e falei, gente, isso. Agora... A verdade ninguém tá sentado no quentinho mais. Né? A gente sentava no quentinho, podia dar uma... agora, não.
Nenhuma marca. Não, nada. a nossa área, eu brinco que é o eterno 7-1 Brasil-Alemanha. Porque, cara, é assim, é reprise, não, é 9A, é reprise do gol, não, já é outra. É aquela coisa, é 9A, é plataforma mudando o algoritmo, é formato, é tamanho. Então, assim, você cria um negócio do mês de um calendário de um cliente, chega e muda o formato, aí você tem que adaptar tudo. Então, é uma loucura, né, que a gente está vendo. Ninguém está sentado no quentinho mesmo. A gente, então, que cuida de vários clientes para cuidar disso tudo. Por isso que a gente fica doida mesmo. Mas tem que gostar mesmo, né, Carlinha, do que a gente faz. Mas eu gosto, sabe? Quando dá esses chabus assim... Você adora. Aí é que, pra mim, parece que sobra um pré-treino, um efeito pré-treino. É maravilhoso. Aí eu falo, nossa, gente, vamos. Quem vai tirar isso aqui do ar? Quem vai trocar? Hora de botar a capa, adoro isso, né? Vamos virar super-herói nessa hora. Adoro. Não me venha com coisa quietinha, que tá meu. Não, vamos... Carlinha, quais são os erros que você vê que as marcas mais comuns aí para criação de comunidades, enfim, o que você tem visto das marcas nesse sentido? Eu acho que ainda é o falar igual para todo mundo. E o focar no eu. A marca ainda está focando na primeira pessoa, embora ela está colocando na boca de diversas pessoas, né? Quando a gente fala de creators e tal. Ah, para mim, esse produto funcionou. Ah, para mim, a gente vê muita indústria de beauty e cosmético e tal. Ainda assim, se você para olhar, as creators, a maioria que fala de beauty, por exemplo, fazendo aquele Get Ready With Me maravilhoso, elas são lindas. Ou elas são todas com o mesmo filtro. Elas ficam com a mesma carinha. A gente não vê muitas influenciadoras ou muitos influenciadores, gente da gente ali, a galera. Mas você começa a olhar em termos... Todas elas já passaram por algum tipo de procedimento estético ou harmonizações. Eu ia falar você tem uma desconexão do que elas eram de quando começou para hoje. Ela vai entrar num molde que a gente não quer. Uma Boca Rosa, você pega uma Virgínia, você pega várias outras. Antes a gente via assim, a Carla Pérez, né? Era uma coisa, na nossa geração, era assim, nossa, que mudou, fez plástica. Hoje, com essa questão de harmonização, a hora que você olha, você fala assim, tá todo mundo igual. Teve aquela GK que quase que não entrou num país, porque todas as fotos dela de passaporte, de outros documentos eram diferentes. Ela teve que abrir as redes sociais, deixaram ela entrar. Mas, assim, se ela fosse uma pessoa sem ser famosa, ela não ia entrar. Porque, falava, não é a mesma pessoa, parece que você roubou esses documentos. Exato. Mas é um ponto Poxa, importante. a porta de entrada não é a diversidade, a diversificação, o diferente, o tem assim, tem assado, tem gente assim, tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, tem gente com cabelo bagunçado, tem gente de pijama. Agora não, o cara começa bom, começa ele, depois vira pasteuriza, parece. Fala que você... Não, é exatamente o ponto que ela comentou. Eu me pergunto se é realmente o filtro ou se são os procedimentos que deixam todo mundo muito parecidos, né? Mas eu entendo que tem uma plastificação ali, né? Dessa... Exato. E as marcas estão assim. E aí, eu não sei se você tem essa informação, mas eu tenho sentido o movimento de algumas marcas que estão olhando mais para o conceito de comunidade, como você falou, e menos para o criador em si. Então, isso é um movimento que o Pinterest já faz há muito tempo. A gente não valoriza os criadores que estão na plataforma, eles não são exatamente porque eles são pessoas famosas. Mas eles estão lá porque eles podem oferecer um conteúdo relevante para a audiência. Certo. E isso vai criando assuntos em comunidade, assuntos que são de interesse para várias pessoas. Então, é menos sobre aqueles milhões de seguidores e aquela pessoa ser famosa, mas é mais sobre o conteúdo relevante. Então, eu tenho visto um pouco desse conceito de comunidade voltando, mas não sei o quanto, de fato, isso está sendo aplicado ali no dia a dia das marcas, né? Até porque quando a gente fala de comunidade engajada, não precisa ser milhões, né? Mas se você impactar dentro daqueles seus nichos, você tem um valor enorme, né? Mas a gente aqui ainda é muito medido... a campanha ela é medida pelo alcance. Não tem jeito. Né? Ela sai da TV para o digital, mas ela tem que alcançar X milhões e não tem jeito. Então, não adianta a gente... Pode até ter um plano de micro, nano, influenciadores que vão fazer esse papel, mas, no final das contas, é quanto o alcance essa campanha atingiu, exato. Vocês
vocês lá, Carlinha, atendem clientes gigantescos, né? Qual que é uma dor geral que você vê, assim, e o que que eles buscam? Tem alguma coisa que você consegue colocar como uma maioria? A dor geral é que ninguém está sentado no quentinho. A gente atende a Unilever, a gente atende o Mercado Livre, a Kenville, a XP, enfim. Lá na Media Brands, muitas marcas, Emirates. O que eu vejo? Unilever é composta de várias marcas. Algumas são líderes de mercado há muitos anos, então poderiam ter um comportamento mais ameno, porque tá bom, eu já ganhei, mas não tão assim. Tá todo mundo incomodado, porque tem marcas pequenas sendo criadas no digital do dia para a noite toda hora, que tomam um tamanho gigante e levam o teu market share. Né? E market share esse que não está sendo segurado, não está sendo... A gente não está conseguindo segurar pela marca ou pelo tradição e tudo aquilo. Não é. Né? É a marca pela marca que hoje está brigando com outra marca minúscula que acabou de nascer e está vendendo, incomodando o share of pocket daquele consumidor. Então, tá roubando. Então, todas as marcas, sejam tradicionais ou não, tá todo mundo incomodado com vendas ou... Mercado Livre, por exemplo, é líder. Mas a gente sabe aí as chinesas. Exatamente. Né? O movimento das chinesas. Então, também tá todo mundo inquieto para segurar a sua posição. E é aquela coisa, né? Existem estudos aí que daqui nos próximos 50, 100 anos, as empresas que serão líderes ainda nem nasceram, né? E aí, quando a gente fala dessas empresas que estão há muitos anos como líder aí do mercado, isso pode mudar de uma forma muito rápida, né? Então, a gente falou até das influencers, que começaram a criar suas próprias marcas, né? Sim. Então, você vê uma Virgínia que fazia collab com uma marca, saiu da marca, criou a sua linha própria, Boca Rosa, a mesma coisa. Esgota em minutos, em horas. Então, o mercado de maquiagem, roupa, mercado de alimento, luxo, alimento, né? agora Isso tudo. Roupa, de whey protein, desses suplementos, enfim. Neymar também entrou nisso. Então, você começa a ver quem eram os líderes, começam a perder para o mercado de influência, onde a gente tem milhões de seguidores. Exato. Que são tendenciosos aí nessa linha de buscar essa referência, né? E que acho que não vai ter nunca. E acho que isso é saudável, porque aumenta a qualidade do produto. Você tem que sempre elevar o que você está entregando. Sim. Porque tem alguém que está incomodando e entregando melhor. Então, acho que nós como consumidores, agora fazendo o papel de consumidor, ficou bom para a gente. Porque a qualidade dos produtos que vão chegar na nossa mão vai ter que sempre ser melhor. E olhando para o lado das marcas e a indústria, enfim, tá todo mundo exatamente nessa posição, sabendo que tem que melhorar sua comunicação, tem que melhorar ou manter no nível, ou melhorar ou manter no nível que né? Mas sendo boa ou não. Mas que tem que crescer, de alguma forma. Ou se defender, muitas vezes. Quem já está lá em cima, quem já é o primeiro, tem como que se defender. Segurar ali, né? Se manter naquela posição. É que eu acho que o se defender não funciona para as novas gerações, eu penso. Porque essa geração mais nova, ela não se conecta com tradição. Né? Uma coisa foi eu usar o sabão em pó super conhecido porque minha mãe usava, minha avó usava, mas provavelmente os seus filhos, eles não querem saber qual é a marca. Talvez ele vá por preço, talvez ele vá porque ele achou... Enfim, são outros atributos, mas a tradição, eu não acho que é uma coisa que conquista eu acho que é o que ele mais está ouvindo geração naquele mais nova. momento. A embalagem está contando bastante agora também, né? Com esse negócio do unboxing e tal. Acho que é um ponto de atenção aí também que todo mundo tem que ficar esperto. Carlinha, quais são as tendências que você acredita aí que vão dominar o mercado nos próximos tempos? Como se fosse fácil, né? Mas o que você tem percebido? Tendências que vão dominar o mercado. Nesse mercado de mídia paga, assim, que você acha que estão indo para uma linha diferente ou vai se manter?
eu não vejo esse backwards do digital. Eu só vejo ir para frente, sabe? A tendência é digital. O out of home vem forte, né? E o digital out of home também. Aí eu acho que o meio que está também se reinventando rápido, muito rápido, é o out of home. Faz uma tecla SAP de out of home aqui. É a mídia exterior, né? É o que a gente vê no ponto de ônibus, nas placas dos aeroportos, nas placas dentro do shopping. Enfim, a mídia fora de casa, como o nome já diz, que sofreu muito na pandemia, né? Tive que tirar campanhas, eu me lembro, do dia para a noite e beneficiou a TV. Você vê como as coisas mudam, né? Sim. E que teve que se reinventar desde aquela época, já com o desafio da pandemia. E depois com o desafio do digital. Então, voltou todo mundo para casa, voltou todo mundo para a rua, o out of home volta. Mas agora a gente tem uma coisa que é mais do que você tinha quando você estava antes da pandemia, que é a compra do out of home pelo mídia programática. Né? Então, como é que eu vou... Aí, acho que a indústria do out of home moveu muito rápido, com essa história da integração com as plataformas digitais. Integração não só para compra, mas integração para entender a geolocalização, que é muito forte para eles, para o meio, né, out of home, para entender a comunicação, para entender as audiências, para cruzar o que é visto no Pinterest, sei lá. Agora estamos falando só de tatuagem. Então, vamos para os estúdios de tatuagem, colocar assets lá. Não sei, estou aqui viajando, tá? Mas a colaboração do meio digital para o meio out of home, eu vejo esse mix, que antes eu te diria que era, antes da pandemia, o mix era sempre digital com pay TV. Né? Os clientes de verbas médias, eles faziam pay TV e digital. Porque era o jeito de colocar o filme dele na televisão. Se ele não tivesse dinheiro para fazer canal aberto. Canal aberto, Com digital. Agora não. Agora o casadinha é o digital out of home, né? O out of home com o digital. Eu acho que a evolução toda vai acontecer aí, falando de mídia paga. E você acompanha a jornada, né, do consumidor, da hora que ele está em casa até a hora que ele vai pro trabalho, né? Exato. Acho que isso é... Eu acho que é aí que a gente vai ver as grandes coisas. Acho que a Out of Home ainda vai ter muita coisa boa para mostrar para a gente aí. Com painéis muito diferentes, né? Eu vejo as coisas que acontecem lá no Japão, na China, e outdoor 3D que escorre e tal. A gente já vê assets de Out of Home aqui no Brasil muito bons. Mas acho que se somar com o dígito, essa casadinha aí vai... Até questão de experiência, né, na Out of Home. Eu vejo marcas de luxo, né, fazendo coisas, por exemplo, o Louis Vuitton, se não me engano, na Quinta Avenida também fez alguma coisa assim. Mala. Então, a mala, né, então tem algumas coisas que eu vejo como mais experienciais do que até mesmo para conversão disso, né. Carlinha, Imagina quando a gente que para ali para ver aquilo e acaba entrando na loja. Não, exato. Né? Mas consome, às vezes, mesmo que você não tenha grana para comprar uma bolsa ali ou algum artigo que tenha, você vai entrar para ter essa experiência. Exato. Né? Então, já vira uma love brand ali, Sim. mesmo sem você poder comprar ou ter aquilo, mas é desejável. Né? Exato. Você cria um lover, né? Eu acho que hoje isso é o maior desafio, criar lovers que, de fato, são seguidores, né? Igual você, Thay, comentou também, de que hoje as novas gerações, elas não são seguidoras, não são tradicionais. Então, essa mudança de sair de uma marca para outra, ela não tem esse apego. Né? Não, nenhuma lealdade, não tem. Ou ela é leal há muito pouco tempo, diria. Enquanto lhe atende, mas o que é normal, né? Depois já mudou, é outro. Né? Eu tenho 2 filhos, como eu te falei. Uma tem 11, que é a Pietra, e o Enzo tem 14. Se você olha, a diferença deles é 2 anos e meio. Entre os dois, a rede aqui para ela é uma, a rede para ele é outra. O jeito que as marcas conversam aqui, ele é até mais fiel. Ela não é nem um pouco. Mas ela advoga. Ele não. Ela advoga, ela espalha para todo mundo aquele produto que ela gostou durante uma semana. Manda pra Depois ela não amigas. gostou mais, já esqueceu, aí ela para de advogar, advoga por outro. Mas elas vendem demais, elas fazem muito pela marca Por pouco tempo. por pouco tempo.
E o de 14, 15, esses aí não engajam com nada. Mas é curioso como as marcas precisam saber, né? Porque você tem dentro de casa essa experiência, né? Mas é muito difícil para as marcas conseguirem chegar nesse nível por 2 anos e meio. Não dá para você fazer assim, por jornadas de a cada Não dá. 10 anos. Não, isso jornada... muda muito essa sensibilidade, né? E eu vejo que talvez com o IA isso facilite um pouco em termos de dados, né? Talvez. O que vocês têm usado de IA por lá? O que você entende como algo bom aí? No grupo IPG, tem uma ferramenta de IA, chama MyBot. E ela é integrada, é muito legal. Ela é integrada com todas as plataformas de planejamento de mídia. Planejamento geral, né? Então, desde a estratégia e concepção de audiências e tudo, porque tem a Axion também. Então, já conecta os mídias vão poder, hoje ainda não, mas vão poder fazer um plano desde o estratégico até o tático, inclusive com distribuição de criativos por inteligência artificial. É isso que está sendo construído, né? Com as ferramentas que a gente está implementando. Então, é óbvio, é tudo novo, né? E são poucos os grupos que eu sei que têm uma inteligência artificial do próprio grupo. Normalmente usa o terceiro. A gente não, a gente desenvolveu no global, então, aí tem parceria com todas as ferramentas para poder já fazer a integração, por exemplo, com o Pinterest, já fazer a integração e já sair. Audiências do Pinterest disponíveis para os times poderem fazer o cruzamento desde o planejamento estratégico, depois a ativação e as métricas e assim vai. Então, isso aí vai ser bem legal da gente ver também. Mas é aquilo que eu te falei no começo. É complicado, porque tá tirando uma cadeia aí de humanos. Por um lado, é muito mais assertivo e eficiente, mas, por outro, a gente perde na criatividade, na essência e nos profissionais, né? Então, é onde a gente vai encaixar isso tudo, né? Esse é o maior desafio. Exato. Carlinha, a gente chega no momento onde a gente traz o nosso ícone, que é o nosso megafone. Oh, meu Deus. Para você deixar a sua frase, que pode ser a mesma, ou se você quiser mudar a sua frase, que pode ser uma frase que rege sua vida ou algo que tem a ver com o mercado. Mas se essa mensagem pudesse chegar aí para o mundo, que mensagem que você deixaria? A gente só não liga para não estourar os tímpanos, mas pode olhar para essa câmera para fazer aquele corte bem bonito para a gente usar depois. E aí eu vou pedir para você assinar eu vou falar depois. mesmo, porque, gente, essa frase é pra vida. Você já usou sua frase de impacto? Eu tenho ela tatuada. Eu tenho ela tem tatuada mais no braço. uma. O paz ao invés de razão, eu tenho tatuado. Tá escondido, mas eu tenho aqui, de tanto que ela é boa. E parece, só antes de fazer, parece que é uma bobeira, mas se você fizer um exercício na sua cabeça, da hora que você acorda, faz amanhã. Da hora que vocês acordam, todas as dificuldades, coisas que vão acontecer, você faz, sabe aquela coisa do caminho A ou B, que é o passo ou razão? Passo ou razão? Você vai tornar o seu dia muito diferente. Vai ter que fazer o exercício. Não, a gente não liga. Eu não ligo e faço pra cá, assim, pra foto? Pra cá, ó. Pra gente gravar. Ah, gente do céu. Microfone, tudo aqui, ó. Ah! A frase da vida, gente. Paz ao invés de razão. Paz ao invés, não é. Paz ao invés de razão. Muito bom, Carlinha. Vou pedir para você assinar aqui a sua participação. Enquanto a Carlinha assina, não esqueçam de ativar as nossas notificações aí, independente de qual plataforma você está nos vendo, que tanto no Spotify como no YouTube estamos em vídeo por aí. Acesse nossos canais oficiais no @teclasap podcast em todas as plataformas. Foi? E, Carlinha, como Super te acham nas redes? Depende. Como você quer ser achada? Depende. Para o Carlinha Publicitária, é Carlinha G. Carlinha G no Instagram. Para o Carlinha Atleta, que é a minha segunda profissão, a gente nem falou muito disso. Fiquei magoada, mas não deu tempo. A gente faz outro para falar desse. É Carlinha Atlete _biquíni. Divirtam-se. E façam o que eu falo lá, porque dá certo, gente. Muito bom. E você, Thay? Redes suas, PIN? Taira Ferro no Insta e Taira Ferro no LinkedIn também. E Pinterest?
Pinterest, também está no LinkedIn, Pinterest Brasil. E Pinterest BR. Pinterest BR no Insta. Muito bom, meninas. Adorei nosso papo. Vou querer saber mais do seu mercado wellness. Vou dar uma olhada lá no Carlinha Biquíni. Vou olhar tudo por lá também. Super obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo Tchau, tchau. convite. Adorei. Maravilha. Obrigada. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana a gente tem um episódio novo nessa temporada aqui com o PIN, mais uma que estamos. Então, para saber um pouquinho mais dos nossos canais oficiais no @Tecla Sabe Podcast, da nossa agência de comunicação, @Comunicação Cubo, dos meus canais no @Caru Fernandes, também em todas as plataformas. Vou pedir para deixarem um QR Code por aqui para o nosso livro A Tecla SAP do Marketês. Está nas principais livrarias por aí também, mas a gente já deixa aí o QR Code para facilitar. E obrigada, até a próxima.